8 de maio de 2017. 40 anos depois, Corinthians empata com a Ponte na final e conquista novamente o Paulistão. No Rio, Flamengo supera Fluminense e é campeão carioca. Torcedores tricolores reclamam de suposta comemoração do juiz em gol rubro-negro. Em Minas, Atlético encerra tabu de 2 anos sem vencer Cruzeiro e é campeão estadual. 5 meses após maior tragédia do futebol mundial, Chapecoense dá volta por cima e é campeã catarinense em cima do Avaí. E ainda, Novo Hamburgo supera a Inter no Rio Grande do Sul. As reapresentações dos clubes paulistas e os gols no final de semana pela Europa. Oi, gente, boa semana! No 100º jogo na Arena em Itaquera e com recorde de público no estádio com mais de 46 mil pagantes, o Coringão empatou com a Ponte Preta e conquistou mais um campeonato estadual em sua história. Maior vencedor do Paulistão com 28 títulos, o Timão superou a desconfiança da imprensa e da torcida no começo do ano, né? Ninguém apostava no Corinthians, mesmo com um time recheado de jovens, inclusive o próprio treinador. Corinthians provou que esse negócio de quarta força no estado ficou mesmo só na teoria. Acompanhe como foi essa final na reportagem de Adriano Dolfi. Um jogo emblemático, a partida de número 100 do Corinthians em sua arena, que poderia marcar um título, o 28º Campeonato Paulista de sua história. A torcida, em clima de festa pelos 3-0 em Campinas, fez a sua parte. Um enorme bandeirão representando a fé alvinegra e os 46 mil presentes, que bateram o recorde de público no estádio. Jogo tenso, nervoso, truncado. Mesmo precisando de 3 gols, a macaca não se arriscava muito. O Corinthians só teve a primeira oportunidade aos 30 minutos, nesta triangulação que terminou no chute de Jadson e a defesa de Aranha. Pouco depois, a zaga da Ponte bobeou. Jadson aproveitou e tocou para Romero, que ajeitou, e Maicon mandou na trave. Jô ainda pegou o rebote e a bola desviou em Marlon. Aos 40 minutos, novamente Jô. Após o cruzamento de Fagner, ele apareceu livre na cara de Aranha, mas chutou para fora. Luca, Nino Paraíba e Potker bem que tentaram furar a defesa corintiana, mas o primeiro tempo terminou sem gols. O gol, aliás, que fez a torcida soltar o grito de campeão, saiu de um predestinado. Romero, maior artilheiro da arena, recebeu o passe de Jadson e precisou chutar 2 vezes para bater a Aranha e abrir o placar. Esse gol é o gol mais importante aqui acho que na minha carreira também. O gol vai ficar marcante na minha memória para sempre. É um gol que deu um título para o Corinthians e também comemorar nosso primeiro título aqui na nossa arena. Aos 40 minutos, Marlon empatou, mas já era tarde. Foi só questão de tempo para a Fiel comemorar mais um título, com a taça entregue ao capitão, o goleiro Cássio. Ser campeão era o mais importante, a gente conseguiu isso, então saí muito feliz, é lógico, erguer a taça, sempre um momento muito legal, primeira vez que acontece comigo, eu fiquei muito feliz, espero que se não levantar, as próximas vezes que eu posso estar no grupo campeão, mas por esse trabalho a gente sai muito feliz, muito satisfeito, porque fizemos o melhor e fomos merecedores desse título. 40 anos depois do histórico título paulista de 1977, alguns dos heróis também foram convidados para a grande festa. É uma sensação imensa e, embora eu conheça a torcida do Corinthians, eu sei da sua gratidão, eu sei da sua fidelidade, portanto, a gente fica eternamente grato, cumprimos a missão. Por isso que eu falei para muitos deles, compareçam, levam a família, vocês vão ficar muito emocionados com tudo que vai ser mostrado, não só de vocês assistirem o jogo, mas sobre as lembranças que eles vão colocar no telão. Momento especial também para o treinador Fábio Carilli, que iniciou o trabalho com o time sendo apontado apenas a 4ª força no estado.
que está acontecendo agora aqui não é normal, não. A gente ser campeão hoje aqui não é normal. Eu vou ser sincero, eu não esperava. Esperava mais tempo para ter entendimento, para equilibrar melhor a parte ofensiva, só que a parte defensiva sobressaiu demais, muito mais do que esperado pelo início de trabalho. Não caiu a ficha ainda, cara. Eu tô meio assim, não caiu a ficha ainda. Acho que vai passar uns dias, esses últimos dias foram longos, né? Você tem uma vitória de 3-0, a semana não passa, o domingo não chega, mas graças a Deus conseguimos o título. Roberto, há algum tempo falava-se em quarta força aqui no estado. Hoje você começa o mês de maio como campeão paulista. É hora também de fazer um desabafo? Qual que é a tua análise? Não tem desabafo nenhum. O maior desabafo é dentro de campo, os caras ganharem, é levantar taça. Acho que isso é a resposta para quem não acreditou. Enfim, primeiro que a gente não trabalha para mostrar nada para ninguém, né? A gente trabalha para nós mesmos, os atletas correm por eles. Eu fico feliz por eles e estou muito feliz, não tem desabafo nenhum. Um time que começou a temporada desacreditado e agora sonha alto para o restante de 2017. Essa questão da quarta força do mundo aí, acho que só eu que não posso acreditar, né? Então é legal receber elogios. Não sei se eu sou o primeiro agora. Vocês podem colocar o Corinthians como o favorito para o brasileiro, como a 20ª força no brasileiro. A gente vai seguir do mesmo jeito. Com trabalho, quietinho e indo muito sério para os jogos. Eu gostaria de ver amanhã os programas esportivos, assim, num geral, só para ver o pessoal tentando dar o braço a torcer ou não, né? Queria muito ver isso, mas feliz, né, por tudo como as coisas aconteceram. Espero que continuem falando do Corinthians e falando como sempre. Falaram que a gente ia brigar no meio da tabela no Campeonato Brasileiro. Que continuem falando e espero que a gente dentro de campo mostre o contrário. Bom, boa noite, Michele, boa noite, Godoy, e uma boa noite especial a você que está acompanhando o Gazeta Esportiva, principalmente a torcida do Corinthians, não é? É o 28º título, é um título que não fica nenhuma dúvida que foi por merecimento, e espero contar com a audiência do Fagner, e não é questão de dar braço a torcer ou não, o Corinthians começou o campeonato com uma quarta força, o que não é nenhum demérito, não é? O Carille assumia a função efetiva de treinador. O Corinthians era um time ainda em formação, com jogadores chegando, muitos jogadores saindo, e aí é feita uma análise. E naquele momento de início de campeonato, o Corinthians era, sim, a quarta força. Existiam outras apostas. O elenco milionário do Palmeiras, o São Paulo, que já vinha com um elenco também mais tempo formado, o Santos, vice-campeão brasileiro, e o Corinthians que havia nem conquistado vaga para a Copa Libertadores da América. Tanto é verdade que o próprio Carille na coletiva falou que se surpreendeu. Mas isso tira o brilho, tira o mérito do Corinthians dessa conquista? Claro que não, não tira, né? O Corinthians foi a equipe que venceu todos os clássicos, são jogos importantes, que têm quase que o mesmo peso do título, porque o campeonato é de um nível baixo, então quando você pega o seu rival, você tem que se impor, se mostrar forte, e foi isso que o Corinthians fez, dentro e fora de casa, não é? Na semifinal tirou o São Paulo, e aí pegou a Ponte Preta, que havia surpreendido o Palmeiras, e não deu a mínima chance para a Ponte. Bom, o título veio, parabéns ao Corinthians, fico muito feliz pelo Carille, que é um cara sério, um cara que se mostra competente e capaz, e ele precisava desse título para ter tempo para trabalhar. Mas aí a gente começa a projetar futuro. Todo ano a gente vem aqui, Godoy, e fala, campeonato regional não é referência para campeonato brasileiro. Vou mudar de opinião pelo título do Corinthians? Claro que não. O próprio Carille ontem falou que o grupo ainda carece de pelo menos mais 3 peças. No meu entendimento, precisa de um reserva para o Fagner. O Léo Príncipe não provou nesse campeonato, não é? Um meia pode ajudar o Jadson ali e o Rodriguinho, e também mais um atacante. Se esses jogadores virão ou não, é uma outra questão. O próprio Carille falou que se não vier, ele vai tocar com o que tem. Então, o Corinthians, para entrar forte no brasileiro, não pode tirar como parâmetro o bom desempenho no Campeonato Paulista. Mas é uma vitória que dá tranquilidade à torcida do Corinthians, dá tranquilidade ao elenco e aos próprios jogadores. E nos resta aqui parabenizar o Corinthians pela 28ª conquista no jogo 100 da Arena, o primeiro título
em casa, né? Porque quando ele foi campeão brasileiro em cima do Vasco, ele depois recebeu o troféu na Arena, mas no novo estádio é o primeiro título. Então, mais do que merecido, parabéns aí ao Carille, destaque para o jogo, jogador que era uma incógnita no início da temporada, provou que é peça fundamental. Boa noite, Godoy. Boa noite, Osmar, boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, que eu também estou de olho em você. O Corinthians continua sendo a quarta força, agora pode ser até ser a terceira, porque por obrigação, no início da competição, era o Santos ser campeão, Palmeiras decidir o título, São Paulo e Corinthians disputar o terceiro lugar. O sistema de competição como o paulista foi feito, possibilitou que nem sempre aquele que pudesse seria ou fosse o melhor, chegasse e ganhasse. Tanto é que teve clube que se classificou para as quartas de final com campanha inferior a outros que não classificaram. Então aí é uma outra situação. E eu acho que o Fábio Carille, tanto quanto os demais técnicos, principalmente técnicos brasileiros, jogadores brasileiros, devem ter usado muito, mas muito essa frase, Corinthians é a quarta força. No vestiário, né, na pré-eleição, na mensagem do celular, porque marcou demais. Essa frase tá igual chifre, cara. Igual chifre na cabeça de corno. Marcou pra caramba o corintiano. Marcou pra caramba o corintiano. Tem razão. Não é? Você tem... não, vocês falaram que era a quarta... Chifre e erro de juiz. E essa frase aí, ninguém vai esquecer. Ninguém vai esquecer. Ainda bem que o Fagner está lembrando da frase. Já pensou se ele lembrasse de chifre? Aí não seria legal, né? Mas usou, se beneficiou, foi campeão com méritos. Campeão com méritos. Embora não tenha vencido a Ponte Preta. Quer dizer que o pessoal ainda continua fazendo festa no Itaquerão. Bom, e a enquete de hoje do site gazetesportiva.com quer saber até onde vai o Corinthians nessa temporada. Você acha que o Timão vai lutar no Campeonato Brasileiro para ser campeão, para ir para a Libertadores, Sul-Americana ou para não cair? E aí, Garrafa? Nesse momento, com o elenco que tem observando os outros adversários, briga por vaga na Libertadores. Para campeão ainda precisa mais. E aí, Godoy? Com esse time aí, para não cair, vai precisar da ajuda da arbitragem. O sorveteiro caiu, pênalti. O Pascoal trupicou na chegada saindo do trem, pênalti. É assim, Pascoal. E o que é então? Você votou em quê? Esse time aí vai precisar da ajuda do juiz para não cair. Para não cair. Bom, então a gente quer saber a sua opinião, resultado no final do programa de hoje. Só para dizer que o Godoy ontem comentou no Mesa Redonda sobre os técnicos jovens, né, que ganharam aí vários estaduais. Os desconhecidos, os emergentes. Todos têm abaixo de 50 anos, então a gente fez uma galeria, seguindo aí o que você falou ontem no Mesa Redonda, a gente fez uma galeria no site gazetesportiva.com, mostrando o Carille, que tem 43 anos, o Zé Ricardo, que tem 45 anos, também novato, campeão pela primeira vez, o Roger Machado é o mais novo, 42 anos, o Pachequinho, que você falou também, tem 46 anos, né? E o Beto? Hã? Beto. O Beto tem, o Wesley Carvalho tem também 42 anos, Silvio Criciúma tem 45 anos, e quer ver que não vai ter esse? Não. O do Novo Hamburgo. Beto não tenho ele, vamos colocar. Falta o Beto, Fini, vamos pôr. Esse sim pode falar que é bom. Esse sim pode falar que é bom. Desbancou o Grêmio e o Internacional. Certo? Campeão e vice do Rio Grande do Sul. Esse sim bate no peito e fala, eu sou bom. E o Carille também pode bater no peito, porque não perdeu para nenhum dos grandão de São Paulo. Verdade. Então, o Beto, campeão, e o Carille, campeão, acabou. Não tem para ninguém, só para vocês dois. No Rio de Janeiro, Godoy, a festa foi do Flamengo, venceu o Fluminense por 2-1 e conquistou pela 34ª vez o título do Campeonato Carioca. No Rio de Janeiro, o Fluminense surpreendeu o Flamengo logo aos 3 minutos de partida. Henrique Dourado fez 1-0. A virada do rubro-negro teve início apenas aos 39 do segundo tempo com Paulo Guerreiro, 1-1. Nos acréscimos, Rodinei arrancou pelo meio, fez tudo sozinho e marcou o gol da vitória do Flamengo.
O placar de 2-1 confirmou o título carioca, que não vinha há 3 anos e ainda de forma invicta. Fazer parte desse momento realmente é um sentimento muito prazeroso, indescritível, e que eu gostaria de dividir com todos os flamenguistas, em especial ao nosso presidente, que me deu a oportunidade, mas não esquecendo de todos os funcionários do clube, desde aquele mais simples, mas não menos importante, numa conquista tão difícil e tão honrosa como essa. Até ano passado eu estava comparecendo às arquibancadas aqui do Maracanã para ver jogos, e menos de um ano depois está disputando um título com todos esses aspectos e esses elementos. Realmente eu ainda não consigo descrever totalmente a emoção e a alegria que eu estou sentindo. Ô Godoy, Flamengo venceu, mas a gente projetando, né, Campeonato Brasileiro, que é o que realmente vai pegar daqui para frente, o Flamengo ficou devendo muito, fica a preocupação. Quando perdeu o Diego, por exemplo, caiu muito de produção, ainda não jogou. O Guerreiro está fazendo a diferença, mostrando que é jogador decisivo mesmo. Não tem jeito, cara, é o centroavante, é o artilheiro na acepção da palavra. Parabéns à torcida do Flamengo, ao próprio Flamengo, mas que se cubra e que fique de olho no que pode acontecer em termos de Campeonato Brasileiro, porque já no início da temporada se apontava o Flamengo como um dos principais favoritos ao título do Campeonato Nacional. E aí, sobre a arbitragem, Godoy, isso aí não é pênalti? Isso não é falta? Não, falta do Hever. Falta do Hever, teria que ter sido marcada a falta do Hever. E o negócio da comemoraçãozinha lá que a gente vai falar? Sério, eu vou falar agora, calma. Eu quero até saber isso aí do Godoy. Comemoração, mas a falta do Hever aconteceu. O Flamengo é forte, tem bons jogadores, mas o legal é a emoção do Zé Ricardo, né? Você viu? A alegria dele, cara. Parecia que estava num velório e foi campeão. Você imagina ele e o Oswaldo Oliveira batendo um papo animado, né? Já pensou? O cara foi campeão, cara. Sabe como é que late o cachorro dele? E teve uma polêmica, né, que tomou conta aí das redes sociais depois do título do Flamengo, tudo por conta de uma suposta comemoração do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, logo depois do gol do peruano Paulo Guerreiro. O lance que a torcida do Fluminense reclama é esse aí. Pelas imagens, assim que a bola balança as redes, é possível ver o juiz balançando a mão como se estivesse, celebrando o gol do atacante do Flamengo. Ele faz assim com a mão, né, yes, foi o gol. Godoy. E aí, é normal no momento da arbitragem isso aí? Você acha que, sei lá, ele comemorou ou foi um ato, sei lá, ele ia fazer alguma coisa? O apito está na mão direita, ele apita com o apito na mão direita e eu acho que ele ficou, a jogada está prosseguindo daí e ele analisando aqui. Tomara que erra, tomara que não saia o gol, apito a falta, não apito a falta. E aí acabou saindo o gol e ele optou em dar o gol, já que não havia, naquele momento ali, reação nenhuma dos jogadores do Fluminense. Eu faço essa leitura. Ele está com a mão no apito. Ele está analisando ali se ele daria, tomara que ela não foi gol, e aí, eu marco a falta, é outro lance, enquanto ele está vendo a jogada e raciocinando que ele deveria ter marcado a falta aí do Hever, parava a jogada. Ele segurou o apito. Ele ficou ali, é um gesto, para mim, um gesto de indecisão entre apita ou não apita, é falta ou não é falta, marca ou não marca, mas não vejo como, não entendo como vibração, não. Falar que o árbitro comemorou o gol do Flamengo seria uma leviandade da minha parte, sendo um jornalista, porque cada um de nós aqui tem um clube, não é? E cada um, nem por isso eu venho aqui e vou falar bem do Londrina. Se o Londrina estiver jogando mal, eu vou falar mal do Londrina e segue o jogo, não é? E o árbitro é um profissional, assim como nós jornalistas. Não é? Então seria leviandade falar que ele estava comemorando ou não, e a tese do Godoy é perfeita, e nós estamos no momento hoje do pessoal não sabe perder. Aí tem que buscar alguma coisa. Teve realmente a falta no Hever, e aí o negócio de rede social tá muito complicado. E acaba se tornando uma verdade, né? Porque já virou verdade. O árbitro comemorou, não é que causa uma dúvida. Aí o cara chega, você viu lá o árbitro comemorando? Virou verdade. A gente tem que tomar muito cuidado. Assim, a gente tem que tomar cuidado e ter responsabilidade. E isso a gente não deixa escapar aqui, não. Eu até escrevi a minha interpretação do gesto dele no site lá do Muito bem. Olho no Apito.
É isso aí, tá vendo? A análise completa do Godoy já esclareceu, porque ele tem a visão de quem foi árbitro. Quem foi que pensou que ele estava com a apito na mão? Eu não pensei nisso. Na hora eu olhei e falei, ele comemorou mesmo. Mas agora você esclareceu, tá vendo? Em Belo Horizonte, a taça ficou com o Atlético Mineiro, que venceu o Cruzeiro por 2-1 e acabou com um tabu de 2 anos sem vencer a Raposa. Outro destaque positivo ficou por conta do público de 22.411 torcedores que proporcionaram um novo recorde do estádio Independência. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro e levou o título do campeonato estadual. Robinho fez 1-0 Galo. No segundo tempo, Ábila aproveitou a sobra de bola e emendou um lindo voleio para deixar tudo igual. O Atlético conseguiu a vitória nessa bomba de Elias e garantiu a conquista à equipe de Roger Machado, 2-1. Há 2 anos, o Galo não vencia o Cruzeiro em jogos oficiais. Eu saio muito feliz, muito satisfeito do dever cumprido, né? Mas acima de tudo, de todos aqueles que estiveram envolvidos na decisão e no trabalho desde o começo do ano. Era importante carimbar esse início de trabalho com a conquista do Regional, a primeira conquista, decisão do ano. As outras todas, né, foram diluídas no começo até o final do ano, como a gente já falou sobre isso. E é importante pela segurança da continuidade, né, da confiança. É um título importante e bastante significativo. Ô Godoy, o título é muito importante para o Roger, para dar folga para ele poder trabalhar. E dentro dessa avaliação de não ter parâmetro no campeonato regional para o campeonato brasileiro, já daquilo que a gente viu do Atlético do jogo de ontem, fica no meu entendimento, né, o Atlético como a melhor equipe hoje do futebol brasileiro, que tem peça de reposição, que pode chegar mais forte para esse início de Brasileirão. Você fala, pô, Gafo, você falou, o Corinthians é campeão. Não, pera um pouquinho, a gente tem que avaliar o todo, o elenco, os jogadores que tem. Então o Atlético, ele pode começar o brasileiro de uma forma forte. Cruzeiro também me agrada, foi uma decisão clássica, né? Que golaço fez o Ábila e venceu o Atlético, que tem um elenco melhor e foi uma vitória mais do que merecida. Um abraço pro Gilberto Costa. Opa! Está assistindo a gente lá na Baixada. Gilberto Costa, você ainda seria muito bom jogador hoje. Craque hoje talvez até você seria, viu, Gilberto Costa? Naquela época não dava para ser craque, né? Porque tinha muita gente meio de campo, meio campista bom de bola. Mas eu não vejo dessa maneira, não. Eu acho que para a gente avaliar um pouco mais a qualidade dos nossos clubes brasileiros, a gente tem que comparar mais na Libertadores, que o nível dos adversários é um pouquinho melhor, alguns, né? Alguns um pouquinho melhor, mais difíceis do que os clubes no regional, no estadual. Porque no estadual, em São Paulo ainda nós temos 4 considerados grandes, que a força aí se equiparam, se equivale. Agora, fora, não tem. Não tem, no Rio Grande do Sul não tem, no Paraná não tem, em Minas não tem. E então esse Atlético, dos brasileiros, quando você fala de Libertadores, dos brasileiros foi o primeiro a encaminhar a classificação. Aí daria pra gente falar, porque existe uma dificuldade maior, logística, viagem, altitude. Esse craque é bom, hein? Melhor que Gilberto Costa, o tal de altitude. Gilberto Costa, bom era o altitude. Esse joga. Não você, Gilberto Costa. Mas na altitude ele chutando e a bola saia parecendo uma abobrinha. Então aí dá pra gente, né, ter mais assim, exigir um pouco mais ou avaliar um pouco melhor os clubes brasileiros. Mas ainda para campeonato brasileiro fica sempre pesando mais a tradição do clube, a história do clube, do que propriamente o time. Penso eu. Se você concorda ou não concorda, o problema é seu. É seu também, pô. Segue o jogo. No Sul, a festa foi do Novo Hamburgo. Depois de empatar em 1-1 nos 90 minutos, a equipe venceu o Internacional na decisão por pênaltis e conquistou pela primeira vez em 106 anos de história o título do Campeonato Gaúcho. Então a Ponte Preta tem chance. No sul do país, Novo Hamburgo e Internacional ficaram no empate por 1-1 no tempo regulamentar. Hernando Contra fez para o time do interior gaúcho e Rodrigo Dourado marcou para o Colorado. Nos pênaltis, um show de horror nas cobranças do Inter. D'Alessandro
Cuesta e Nico Lopes desperdiçaram as 3 primeiras batidas. O Novo Hamburgo foi mais competente nas penalidades e definiu a vitória com Pablo. Dono também da melhor campanha durante o campeonato, o Novo Hamburgo conquistou pela primeira vez na história um título gaúcho. No primeiro tempo, a equipe não esteve tão bem. Na minha opinião, aconteceu o mesmo do jogo passado, a equipe lenta na troca de passes e o Novo Hamburgo tentando alçar as bolas na área, como aconteceu no primeiro jogo. O Danilo não fez uma defesa no primeiro tempo. No segundo tempo, se não me engano, não encostou na bola também. Mas acabamos crescendo depois e acho que merecíamos até a vitória no final. Acabamos perdendo nas penalidades máximas, mas temos que continuar um trabalho importante no qual temos o objetivo principal agora, que é a Série B. Olha, pelo que eu estou vendo na coletiva do Antônio Carlos aí, o Inter foi campeão. Desqualificou o Novo Hamburgo de uma forma. Não, os caras não pegaram na bola. Pô, o cara pálida, quem ganhou o campeonato? Foi o Novo Hamburgo, cara. Tem que aceitar a derrota. Ninguém mais aceita perder, pô. Tem que entender, pô. Novo Hamburgo, como disse o Godoy aqui, é a campanha impecável. Dentro da limitação, não importa se foram com 2 empates, não. Não, e a campanha, a melhor campanha então, pô, geral do campeonato. Geral. Entendeu? Mas o Antônio Carlos não concorda. É a tal da bola parada, Godoy. Arrogância de um artista, né? Porque você viu a encenação dele aquele dia lá? Falso pra caramba. Um artista falso. E péssimo artista, né? Foi péssimo artista. Artista falso. Foi péssimo artista, porque todo mundo viu que não aconteceu nada. E aí, fica com esse detalhe, a tal da bola parada. Parece que não vale bola parada. Pô, os caras treinam a semana inteira, tem que marcar a tal da bola parada. Tá. A falta, a bola que vem pra área, o escanteio. Isso é trabalho. Aí o cara perde, foram 2 lances de bola parada. E aí, você não trabalhou bola parada, filho? E daí? Entendeu? Então tem que aprender a perder. E parabéns ao Novo Hamburgo, que desbancou os favoritos lá, pô. Boa. Você sabe que dá uma dobradinha Coutinho e Pelé, hein? O altitude com bola parada. Esses caras são os 2 na frente enfiados ali. Desemprega, hein? Vamos indicar aí. Quem que você quer que o Corinthians contrata? Para contratar o bola parada ou o altitude? Bom, em Santa Catarina, a Chapecoense perdeu para o Avaí, mas como tinha a vantagem do empate, acabou assegurando o título. O feito fica ainda mais especial se a gente levar em conta toda a reconstrução pela qual a equipe teve que passar em pouco mais de 5 meses. Depois de 5 meses da tragédia, a Chapecoense conquistou um título dentro da Arena Condá. Com bola rolando, o Avaí venceu a partida por 1-0, mas a Chape tinha a vantagem feita no jogo de ida. Pela primeira vez na história, a Chape é bicampeã consecutiva do Catarinense. Todos nós, obrigado por tudo. Viva a Chape, viva você! A gente está feliz porque nós alcançamos um dos nossos objetivos, que era ganhar o campeonato estadual. Nós sabíamos que a Chape teria muitas dificuldades em função da reconstrução do time, mas em virtude do trabalho que todos fizeram nesses 4 meses, a gente alcançou o título. Isso é inédito no mundo, você ter que reconstruir um time e ganhar um título depois de 4 meses. A Chape chegou com muita justiça a um título, fez 2 jogos dificílimos diante do Avaí. O Avaí está de parabéns, não só pela boa equipe que tem, mas a montagem do seu treinador, que é excelente. Mas a gente tem que exaltar aqui que a Chape fez por merecer muito esse título, não só nos 2 últimos jogos, mas ao longo do campeonato. E tentando melhorar a média de público, o Santos anunciou hoje mudanças no plano de sócio-torcedor do clube e o Osmar Garrafa acompanhou. Pensando em melhorar a média de público nos Jogos do Peixe, a diretoria do clube lançou um novo programa de sócio-torcedor, o Sócio Rei, que já está à disposição da galera santista. O principal que eu vejo é um anseio do próprio clube, um desejo muito grande de que exista uma nova relação, uma relação de mais respeito, uma relação de mais proximidade e que a gente consiga colocar
toda a nossa tecnologia e somada à tecnologia, a nossa expertise de operação com grandes públicos, para que a gente consiga fazer uma gestão de proximidade e que o associado, o torcedor, consiga ter realmente uma relação de muito mais proximidade e de encantamento com esse público. Hoje, o Santos conta com 74 mil torcedores fidelizados e os objetivos de aumentar a receita de bilheteria estão bem definidos. Quando você presta um serviço mais agradável aos seus clientes, é óbvio que você tem mais venda, você tem mais atendimento. Então, eu acho que isso vai trazer ao sócio um maior conforto e uma maior satisfação em ser sócio do Santos Futebol Clube. Apesar desse novo plano, o Santos não vai abrir mão de continuar dividindo seus mandos de campo entre Vila Belmiro e Estádio do Pacaembu. A casa cheia é importante. A Vila é a nossa casa, o Pacaembu é a nossa casa. São dois estádios que nós temos que agregar e não dividir. Não adianta dizer, tem que jogar na Vila, tem que jogar no Pacaembu. Tem que jogar nos dois. Tem que jogar nos dois. Esse é o planejamento. Quando puder jogar em São Paulo, vamos jogar em São Paulo. Quando puder jogar na Vila, vamos jogar na Vila. Sem essa briguinha idiota de Santos e São Paulo. Isso é lamentável. O Modesto está absolutamente correto com essa história aí. O Santos é universal, né? O Santos de Pelé, o Godoy sabe muito bem, todos nós sabemos da história aí, o que o Santos representou e representa até hoje no mundo. Então não adianta achar que o Santos tem que ficar fechado naquele mundinho ali da Vila Belmiro. Não, a Vila Belmiro é um patrimônio do Santos, do clube, tem que ser preservado. O Santos, obviamente, tem que jogar na Vila, mas tem que jogar no Pacaembu e não tem que criar esse conflito, né? Tô cheio de santistas que a gente conhece, que mora aqui na cidade de São Paulo. O Santos, quando vem aqui, o desempenho é bom, é um belíssimo estádio, a torcida responde e no aspecto financeiro o Santos faz uma maior arrecadação do que na Vila Belmiro. Então o Santos tem que unir forças e não ficar se dividindo aí. Após folgar no sábado e no domingo, o Palmeiras se apresentou nesta segunda, ainda sem técnico, já que a apresentação de Cuca deve acontecer só amanhã. Acompanhe como foi o dia do Verdão com o repórter Fernando Gavini. O Palmeiras treinou pela última vez nesta segunda-feira sem a presença do técnico Cuca. O treinador campeão brasileiro pelo Verdão em 2016 chega a São Paulo pela manhã para recomeçar o trabalho que foi interrompido no final do ano passado a pedido do próprio treinador, que não quis renovar contrato por causa de problemas particulares. Diferente da última vez, quando assinou apenas até o final do ano, Cuca vai assinar contrato até o final de 2018 e vai reencontrar aqui no Palmeiras boa parte dos jogadores com que foi campeão brasileiro. Desde a saída dele, 9 foram contratados, entre eles o Borja e também o Guerra. Cuca chega para substituir Eduardo Batista, que chegou aqui no Palmeiras em janeiro e dirigiu o time em 23 oportunidades, com 14 vitórias, 4 empates e apenas 5 derrotas. Apesar dos bons números, Eduardo Batista não resistiu à eliminação do Palmeiras no Campeonato Paulista para a Ponte Preta e à derrota para o Jorge Wilstermann semana passada na Bolívia pela Libertadores. Apesar disso, Cuca vai pegar o time na liderança de seu grupo na Libertadores e prestes a estrear no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. E 2 velhos conhecidos do treinador que andavam machucados estão de volta. O Edu Dracena e também o Zé Roberto estão recuperados de lesão, voltaram a treinar normalmente nesta segunda-feira e estarão à disposição do Cuca a partir de amanhã. Da Academia de Futebol, Fernando Gavini. Bom, Godoy, tá aí, ó. Na sexta-feira a gente dizia, né? É o Cuca ou o Cuca ou o Cuca. E aí acabou a Gazeta Esportiva, veio a confirmação. Cuca é o novo técnico do Palmeiras, né? E também já estão entendendo, agora o Palmeiras é campeão da Libertadores, é campeão brasileiro. Não é assim, gente. Não é assim. Entendeu? Cuca vai chegar agora, conhece o elenco, ele está muito mais preparado para essa missão de levar o Palmeiras a conquistas do que o Eduardo. Não tira o mérito do Eduardo,
né? Ele chegou de uma forma muito precoce para esse Palmeiras, para o time mais badalado do país. Eu dizia que não foi surpresa nenhuma do que aconteceu, principalmente com a declaração do Cuca. 5 meses eu quero descansar. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, não vai dar outra. Primeira fase da Libertadores, se o Palmeiras não estiver bem, sai o Eduardo e volta o Cuca. Tá aí, confirmado. Até agora, que o Eduardo durou muito. Agora, na próxima sexta-feira, né, vem a bomba lá da Conmebol. Pode vir punição para o Palmeiras, pode aumentar o gancho do Felipe Melo, ou seja, o Cuca já vai chegar com problemas para a próxima fase da Libertadores. Ou seja, já na primeira fase de mata-mata, se mantendo a punição de 3 jogos, já não tem o Felipe Melo, pode perder o Felipe Melo para mais jogos. É sorteio a próxima fase. É verdade que os primeiros de cada grupo vão enfrentar os segundos, né? Mas não é aquela história, o primeiro lá em cima vai pegar o 16º, não. Então pode pintar a carne do pescoço já nas oitavas para o Palmeiras. E o Cuca está chegando, ninguém faz milagre, ninguém é milagreiro, nem o Cuca, não tem essa, viu, Godoy? Mas tem uns milagreiros aí. Na televisão, vou te contar, de madrugada então, nossa, como tem milagreiro, cara. Mas custa dinheiro. Mas vou te contar, hein. E tem quem bota fé, acredita nos milagres lá. Vixe. Vamos lá então, o negócio é o seguinte... O Palmeiras já tem a desculpa se dançar na Libertadores. Não deu tempo de... Né? O Cuca chegou agora. Pro Cuca é confortável. Já arrumou desculpa. É confortável. Já arrumou desculpa para desclassificação. Agora, vamos ficar de olho aí, atentos na seguinte coincidência. Se for para derrubar o Alexandre Matos ou para manter a distância entre o Cuca e o Alexandre Matos, o Milton Cruz, que é assim que o Cuca... saiu do Náutico. É apenas uma coincidência. Mas o Cuca foi campeão brasileiro, o Palmeiras foi campeão brasileiro, sem estar jogando também uma maravilha, hein? Se tivesse mais algumas rodadas... Obteve o resultado que queria e a conquista do título, que era o objetivo. Mas também jogou aquela bolinha que de vez em quando esse time aí jogava com o Eduardo Batista. Rapidinho, quero falar o seguinte, hoje é aniversário de 2 pessoas muito especiais. Primeiro, a minha avó, Dona Shirley. Mas quantos aniversários essa avó faz por ano? Não, uma vez. Ela tá fazendo 18 anos, ao contrário. Então, vó, o departamento todo de esportes tá mandando um beijo pra você. Te amo muito. E beijo pro Guilherme Camarda, que faz Mesa Quadrada, também trabalha com a gente aqui no esporte. Godoy, aliás, deu um abraço efusivo hoje no Gui Camarda. Um beijo, Gui, felicidades pra você. Frutinha! Só gente legal. Frutinha, se demora 30 segundos pra nascer, nascia com útero esse Guilherme Camarda. Que é isso? Hora de falar do São Paulo. Isso é uma franga. Vai ter que explicar isso lá na redação, hein, Camarda? Sem disputar uma partida oficial. A última partida foi em 23 de abril contra o Corinthians. O time segue se preparando para voltar a campo na próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana. E o Jonas Campos foi conferir a segunda-feira do Tricolor. E olha, o Jonas, ele assustou nesse treino, porque teve coletiva do meio-campista Cueva e o Rogério Ceni abriu o treino. Olha lá. Oi, Michele, um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Após 15 dias só treinando, o São Paulo, enfim, inicia uma semana de partidas oficiais. O Tricolor tem 2 compromissos importantes pela frente. Nesta quinta-feira, no Morumbi, recebe o Defensa e Justiça pela partida de volta da Copa Sul-Americana, primeira fase. E no domingo, o time de Rogério Ceni vai a Belo Horizonte estrear no Campeonato Brasileiro. Duelo contra o Cruzeiro no Mineirão. A última partida oficial do Tricolor foi no dia 23 de abril contra o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista. E o escolhido para falar com a imprensa hoje, o camisa 10 do time, o peruano Cueva, falou justamente sobre a sensação estranha de ficar tanto tempo sem jogar. Sí, se extraña mucho porque es un equipo grande, que tiene una torcida grande, lo cual un fin de semana sin Sao Paulo no es fútbol, entonces se extraña mucho eso, ¿no? Pero somos conscientes de nosotros de la situación que ahora estamos pasando, somos conscientes que tenemos que seguir de pie, somos guerreros, así que nosotros vamos a luchar muito por um ansiado título com São Paulo. E olha, em vários momentos da entrevista coletiva, o Cueva deixou escapar o desejo que ele tem de conquistar títulos pelo São Paulo. Para ele, o objetivo da temporada é bem claro, ser campeão. Queremos um título com São Paulo, seja sul-americana, seja brasileirão. Gostaria muito de que seja
Brasileirão, Sudamericano, una Libertadores. Pero bueno, para isso hay que trabalhar muito, não? Um outro assunto que foi perguntado ao Cueva na entrevista coletiva foi aquela confusão envolvendo ele e o Fagner no clássico contra o Corinthians, caso inclusive que foi levado ao tribunal. E olha, o peruano falou que tudo aquilo que aconteceu, toda aquela confusão, na opinião dele, faz parte do futebol. Para mim é parte do futebol. Vas a ver muchas ocasiones, muchas oportunidades quizás de un roce entre jugadores. Pero eso es parte del fútbol. Mientras nadie se falta respeto, todo queda aí. Este é o São Paulo que, repito, volta a campo nesta quinta-feira contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana e que teve novidades aqui no CCT da Barra Funda nesta segunda-feira. O treinamento, diferentemente do que tem acontecido nos últimos dias, foi aberto para a imprensa. Pudemos acompanhar as atividades comandadas pelo professor Rogério Ceni, mas nenhuma pista ainda em relação ao time titular do tricolor que será utilizado aí no restante da temporada. O treinamento, inclusive, contou com a presença do presidente Leco. Agora, time titular, o mistério de Rogério Ceni continua aqui no São Paulo. Com as informações do tricolor, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Valeu, Jonas! E nesta segunda-feira acontece a premiação dos melhores do Campeonato Paulista. A festa está programada para começar daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Zona Oeste de São Paulo. E por isso a gente vai para lá, falar ao vivo com o repórter Fernando Gavini. Boa noite, Gavini. Já chegou algum premiado por aí? Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Estamos aqui em frente ao Espaço das Américas, onde daqui a pouquinho começa a festa de premiação da Federação Paulista de Futebol para dar os prêmios aos melhores do Campeonato Paulista. Ainda ninguém chegou por aqui, mas teremos a premiação do Corinthians como campeão paulista, teremos também o melhor jogador, a seleção do campeonato, a revelação e os artilheiros. Esse a gente pode dizer, né? O William Potker e também o Gilberto do São Paulo, que marcaram 9 gols, foram os artilheiros do Campeonato Paulista. Além disso, haverá premiação para o Ituano, que foi o campeão do interior, e também para o craque do interior. Agora, ainda não há confirmação desses nomes, de qual será a seleção, mas eu dei uma sondada por aí, conversando com o pessoal das assessorias de imprensa dos clubes. Vou chutar uma seleção do campeonato aqui. Amanhã vocês me cobram para ver se eu acertei ou não. Aranha no gol, Fagner na lateral direita, Pablo na zaga junto com o Mina do Palmeiras, Guilherme Arana na lateral esquerda, Felipe Melo como volante, Rodriguinho, Jadson do Corinthians formando o meio de campo junto com o Cueva do São Paulo. E no ataque, William Potker da Ponte Preta com o Jô do Corinthians. Ainda não é oficial, essa relação não saiu ainda não foi divulgada por parte da Federação Paulista de Futebol, mas eu acho que se eu não acertar 100%, eu acertei pelo menos 9, 10 jogadores, não tenho dúvida nenhuma. Que eu dei uma sondada, são esses jogadores que estão a caminho daqui. Vem muita gente do Corinthians, mas do Palmeiras vem o Mina e também o Felipe Melo, do São Paulo vem o Cueva e do Santos não vem ninguém. Portanto, eu acho que é essa seleção mesmo que vai ser premiada aqui. E amanhã eu trago todas as informações no Gazeta Esportiva desta terça-feira de tudo que aconteceu aqui na festa de premiação dos melhores do Campeonato Paulista. Michele. Arrasou na sua seleção, Fernando Gavini. Parabéns, show de bola. Então amanhã tem tudo aqui no Gazeta Esportiva. E voltando aí a falar do atual campeão paulista, que ontem mais uma vez fez a festa com a Fiel na conquista do 28º título estadual, o repórter Adriano Dolfi esteve agora há pouco, estou na outra câmera, no CT Joaquim Grava, acompanhando a segunda-feira do Timão. O dia seguinte da conquista teve trabalho sim. Corte de grama, limpeza e jogador mesmo, só os que não atuaram nos 90 minutos da final contra a Ponte. Teve também atividade comandada pelo técnico Fábio Carilli. O único titular em campo foi o goleiro Cássio. Foi uma noite longa para muitos desses atletas. Claro, também para o herói da decisão, o paraguaio Romero, o maior artilheiro da Arena em Itaquera. Quero aumentar minha marca aqui de fazer mais gol e tomara que seja gols importantes também como foi ontem. Então vou seguir trabalhando e também aumentar minha marca aqui na arena e também ajudar meu time, que é o mais importante. Muito contente pelo título, o grupo está feliz também
E a gente está comemorando um título importante, né? Esse grupo é muito fechado, uma união muito forte. É muito legal ver os treinos. A gente quando a gente tem que treinar sério, a gente treina muito sério. Quando tem que brincar, a gente brinca. É um grupo muito bom, um grupo maravilhoso que a gente agora está comemorando um campeonato que foi bem merecedor para nós ganhar esse campeonato difícil. Mas a gente hoje é campeão, ninguém acreditava no nosso trabalho, mas só a gente que acreditava no vestiário, a gente falava que tinha capacidade de conquistar coisas importantes. Romero, já que você está tão adaptado aqui, como é que foi a comemoração ontem? Teve samba, pagode, sertanejo, rock, cerveja, caipirinha, o que teve? Teve tudo isso. Eu fiquei na minha escutando reggaeton, mas os caras aí escutando pagode, sertanejo, tudo. O Corinthians quer esquecer as comemorações e se concentrar na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira já tem duelo contra a Universidade do Chile, jogo de volta. Na partida de ida em Itaquera, 2-0 Corinthians. Resultado que até garante uma derrota por 1 gol de diferença para o Corinthians obter a classificação para a próxima fase do torneio. Ainda nesta segunda-feira, os jogadores irão comparecer à festa do título organizada pela Federação Paulista de Futebol. Nesta terça-feira, pela manhã cedinho, os jogadores já viajam com destino à capital chilena. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Resultado final da nossa enquete. O Corinthians vai lutar no Campeonato Brasileiro para quê? Para não cair. Deu 58% dos votos. Ó, o pessoal não está confiando no Timão, não. O programa termina aqui. A gente se encontra a seguir no Jornal da Gazeta. E amanhã, às 6 da tarde, tem Garrafa. E o Godoy, domingo, no Mesa. Certo, Godoy? É isso aí. Fique com Deus. Ainda é possível. Tchau, galera. Beijo, vó! Ô, vó! Arrasa o Vamos comer seu bolo!